boa noite, irmãos, igreja, vocês estão presentes nesse local. Queremos iniciar o nosso culto, em nome do nosso Deus, Trino. Eu quero convidar você a ir se assentando, se aquentando para nós orarmos e colocarmos nossa vida e esse tempo diante de Deus. Vamos orar? Santo Deus, nos reunimos mais uma vez nesse local com alegria e queremos, Senhor, bendizer o Teu nome, queremos exaltar o Teu nome, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno. Deus, por isso abençoe a Tua igreja, Deus, que se reúne nesse local. Abençoe, Deus, cada pessoa, família, cada pai, mãe, homem, mulher, todos que aqui estão, Deus, que a boa mão do Senhor, Deus, esteja sobre nós, sobre este ambiente de culto, Deus, falando a cada um que veio até esse local, atendendo, Deus, as orações, tocando, Deus, naqueles que precisam de um agir do Senhor, acudindo o necessitado, sarando, Deus, os enfermos. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Em Tuas mãos nos colocamos, Deus, e que possamos estar sensíveis ao Teu Espírito, ao Teu agir nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 12. Estamos no período, no calendário cristão, do Advento, que são os domingos que antecedem o Natal, que envolve toda aquela expectativa desde o Velho Testamento a respeito das profecias, a respeito do Messias, daquilo que aconteceria em um dado momento da história, que todo o povo, toda a nação hebraica ansiava e que nós sabemos que aconteceu há 2000 anos atrás, que foi a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso nos reunimos todo domingo para celebrar essa vinda, para celebrar o seu ministério. Nosso período do Advento é esse período de preparação para o Natal, para esse momento tão especial dentro do calendário, tão especial dentro da história cristã e da humanidade. Então, irmãos, vamos ler Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João como disse: ele é a voz do que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão iam até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provém por suas ações que você se arrepender. Provem por suas ações que você se arrepender. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhe digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a
área onde os cereais são degulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Amém, irmãos? Amém. Esse é um texto, então, que faz referência a esse advento. João está anunciando que viria um maior que ele, né? Não muito depois desses dias do próprio João, que de fato aconteceu. Amém? E esse a quem João fala é aquele do qual nós reunimos para cultuar. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o nosso Senhor com cânticos. Quero convidar você, então, no seu lugar, a adorar o Senhor com alegria, juntamente com os irmãos aqui do louvor. Transformado quando teu amor chegou.
convidar os irmãos para juntos fazermos a leitura do Salmo 72. Dá ao rei tua justiça, ó Deus, e concede retidão ao filho do rei. Ajuda-o a julgar teu povo corretamente, que os pobres sejam tratados com imparcialidade, que os montes produzam prosperidade para todos e que as colinas deem muitos frutos. Ajuda-o a defender os pobres dentre o povo, a salvar os filhos dos necessitados e a esmagar seus opressores. Que eles te temam enquanto o sol brilhar, enquanto a lua permanecer no céu, sim, para sempre. Que o governo do rei seja como a chuva sobre a grama recém-cortada, como os aguaceiros que regam a terra. Que todos os justos floresçam durante o seu reinado. Que haja grande paz até que a luz deixe de existir. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, o único que realiza tais maravilhas. Louvado seja seu nome glorioso para sempre. Que sua glória encha toda a terra. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar vocês para juntos nós louvarmos ao Senhor, e você também terá a oportunidade de sair do seu lugar e trazer a oferta até na frente. Tão
Oramos, irmãos. Ó Deus de todas as nações, a tua lei é correta, o teu governo é justo, e mesmo neste mundo caído, o teu reino não conhece fronteiras. Que a compaixão, a paciência e o perdão, mostrados a nós em Jesus Cristo, nosso Salvador, formem o ministério de reconciliação que oferecemos a todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podem assentar para nós ouvirmos a palavra de Deus. As crianças podem ir para o cultinho infantil. Olha. Vamos ouvir a palavra de Deus? É bom a gente estarmos juntos, cantando ao nosso Deus, louvando ao seu grande nome. E agora eu quero ter um tempo de meditação na palavra de Deus e eu quero convidar os irmãos para orarmos mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo para que ilumine o nosso entendimento ao longo dessa mensagem. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Deus que é tão misericordioso, que veio ao nosso encontro, enviando o seu Filho, nos atraiu à sua presença e aqui nós estamos, para te servir, prestar um culto de louvor a ti e ouvir a tua palavra. Comunica, Senhor, com o nosso coração, com o nosso entendimento, para que nós compreendamos a tua vontade, a tua verdade e que nós possamos frutificar aquilo que nós vivemos aqui essa noite, Pai. Ilumina-nos com o teu Espírito, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje será a primeira mensagem, acerca do Advento, o segundo domingo de Advento. Eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre deslumbramento da espera. Os irmãos me ouvem bem lá no fundo? Tudo tranquilo? Qualquer coisa, vocês podem fazer um sinalzinho, por gentileza. Alguns dias atrás, em uma leitura, eu me deparei com a história de Thomas Huxley. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. Um famoso biólogo inglês do século XIX. Conta-se que, após uma de suas palestras, Thomas precisava pegar um trem para ir palestrar em outro local, em outra cidade. Então ele pega uma carruagem, era uma espécie de Uber da época. Uma espécie de Uber da época. E ele sobe na carruagem e ele diz ao condutor: ei, vamos rápido, estou muito atrasado, acelera. E ele sai em um ritmo frenético e Thomas, aliviado, fecha os olhos para dar aquela descansada na viagem. Só que depois de um tempo ele abre os olhos, olha pela janela e percebe que estavam indo na direção errada. Então ele lembra que ele havia dito ao condutor, que não havia dito para o condutor aonde levá-lo. E ele grita ao condutor: ei, você sabe para onde está indo? E o motorista responde: não, senhor, mas eu estou guiando rápido. Eu não sei se você fez a ligação, mas o espírito apressado desse biólogo do século XIX é a maneira como nós conduzimos a vida. Estamos sempre com pressa, correndo e muitas vezes sem saber para onde estamos indo. Seguimos claramente
o ritmo desse mundo. E com isso, não nos deslumbramos, não nos fascinamos mais com a espera do grande dia, do retorno do Rei. Parece que o nosso coração foi amortecido, anestesiado, ao ponto de não desejarmos mais esse retorno. É o que acontece muitas vezes. Mas o período do Advento, esse período que nós vivemos no calendário cristão, deve fazer com que a nossa consciência e o coração se voltem para as ações de Deus no passado, as promessas feitas, cumpridas em Cristo, as ações dele no presente. Deus está agindo na história, e também as ações no futuro. Esse tempo é um tempo para refletirmos sobre a vida, sobre os nossos ritmos, hábitos e sobre as nossas prioridades. Enquanto que a cultura vive dessa forma, dizendo: vamos, rápido, corra, estamos em uma luta contra o tempo, mas sem direção. Enquanto a sociedade que nós vivemos vive esse ritmo frenético, onde a gente observa o crescimento de doenças devido a essas correrias constantes, pessoas extremamente esgotadas, crise de ansiedade, depressão. Muitas doenças ocorrem devido à influência do caos que é o dia a dia. E muitas vezes nós somos tão influenciados que nós não notamos que a maneira que estamos vivendo é a maneira como o mundo diz que temos que viver. Então, vem o Advento e diz: calma aí. Esse é um tempo de desaceleração. É um momento de esperança e de espera. É esperança porque o Filho de Deus encarnou e veio até nós para nos salvar. Ele veio até nós, mas ao mesmo tempo é um tempo de espera, porque o Filho de Deus que morreu, ressuscitou, ele voltará. É um tempo de espera porque nós vivemos entre o já e o ainda não, vivendo entre as duas vindas de Cristo. Na primeira vinda, Cristo veio em unidade, mas na sua segunda será em majestade, glória, e todo olho verá. E é por isso que a igreja o aguarda com grande expectativa o retorno do Rei. O comentarista, o pastor Hernandes Dias Lopes, diz que, escrevendo, que acerca da segunda vinda de Cristo, o Antigo Testamento tem mais referências, mais profecias acerca da segunda vinda do que acerca da primeira. No Novo Testamento, todos os livros falam acerca da vinda de Cristo, exceto Filemão, 2ª e 3ª João. Então, a vinda de Cristo é uma realidade, onde nós aguardamos o seu retorno. E essa espera, a espera por esse momento, não implica em um abandono da vida presente com os nossos deveres, mas implica em quê? Em vivermos de maneira adequada, da maneira que Deus deseja que vivamos, nos deslumbrando na espera. Enquanto o mundo corre de forma desesperada, sem saber para onde está indo, nós nos fascinamos, nos alegramos porque nós sabemos que temos uma direção. Portanto, de que maneira devemos e podemos viver esse deslumbramento da espera? Alguns sinônimos de deslumbramento seria encantar-se, maravilhar-se. Então, pergunto a vocês: como devemos viver maravilhados com essa espera? Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3. Nós faremos a leitura. Faremos a leitura dos versículos 10 ao 13, capítulo
3 da segunda carta de Pedro. Os irmãos encontraram? Mais um minutinho. Até todos se encontrar. Assim está escrito: contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus, e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Amém? Amém. Apenas para nos localizar nessa carta de Pedro, essa segunda carta ela tinha o propósito de edificar, encorajar os cristãos a permanecerem unidos na sua fé. O objetivo de Pedro na segunda carta é alertar a igreja acerca dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Em especial, a igreja da época estava tendo que lidar com uma heresia chamada gnosticismo. E o gnosticismo ele representava uma das maiores ameaças à vida da igreja. E, portanto, nessa segunda carta de Pedro, encontramos pelo menos 2 assuntos em destaque, a fim de encorajar os cristãos. Se você meditar, ler na sua casa com um pouquinho mais de calma, são apenas 3 capítulos, você vai ver que os 2 assuntos centrais dessa carta são o combate aos falsos mestres. Os falsos mestres, com falsos ensinos, eles estavam tentando se infiltrar na igreja, ao ponto deles negarem, os seus ensinos negavam a realidade da volta de Cristo. Então Pedro está combatendo esse falso ensino. E segundo destaque que nós encontramos é a realidade do segundo advento, a segunda vida de Cristo. Pedro utiliza o capítulo 3 inteiro para falar sobre a realidade da volta de Jesus. Que maravilha! Os perigos que a igreja enfrentava são os perigos que nós enfrentamos hoje também. O perigo da dúvida, da relativização da verdade. Sempre foi uma estratégia do inimigo tentar colocar dúvida naquilo que Deus disse. Nós vimos isso desde o Éden. Portanto, Pedro inicia o seu capítulo 3 com o intuito, você pode estar com a sua Bíblia aberta, pode observar, ele inicia o capítulo 3 com o intuito de despertar com lembranças a vossa mente, para que eles lembrassem, recordassem das palavras que haviam sido ditas pelos profetas, e também para que lembrassem do mandamento dado pelo nosso Senhor e Salvador, que foi ensinado pelos apóstolos, de que nos últimos dias, Pedro segue dizendo, virão zombadores, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Estavam zombando, perguntando, não, está demorando tanto, onde está a promessa dessa vinda? Desde o começo as coisas sempre foram desse jeito. Mas o que Pedro está mostrando à igreja é que mesmo antes dos apóstolos, antes de Cristo, os profetas já anunciavam esse grande dia. E agora vem essa turma zombando, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Todas as coisas permanecem do mesmo jeito. E Pedro segue dizendo que haverá o dia do juízo, haverá a destruição dos homens ímpios. E o apóstolo Pedro ele faz questão
de lembrar da condenação que haverá para aqueles que não estão em Cristo. Pedro faz esse alerta, mostra a eles a condenação para aquele que não se encontra em Cristo. Mas logo em seguida, nos versículos 8 e 9, Pedro diz: agora a igreja, aos salvos, amados, não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor, Ele não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Deus é paciente, e Ele não consumará o reino até que o último dos seus eleitos seja levado até Ele. Deus é paciente conosco. As suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Após então, o apóstolo Pedro refutar a ideia desses zombadores, ele reafirma a certeza da vinda de Cristo. Então a gente entra no texto que fizemos a leitura. Versículo 10. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Pedro está utilizando aqui uma metáfora. Essa metáfora também foi utilizada por Jesus e também pelo apóstolo Paulo. E essa metáfora do ladrão, Pedro tem o objetivo de mostrar que o dia do Senhor, ninguém sabe quando será. Jesus, quando conta essa metáfora, ele diz que se o pai, conta em forma de parábola, se o pai de família soubesse exatamente que horas o ladrão viria, ele ficaria atento e não permitiria que a sua casa fosse assaltada. E Jesus segue dizendo: estejam sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos espera. Pedro está fazendo menção ao ensino de Jesus. E a intenção de escrever isso é para que a igreja ela seja vigilante, ela esteja preparada para esse grande dia. Enquanto que o mundo será pego de surpresa, a igreja sempre esteve aguardando o retorno do Rei. Desde o início da igreja sempre foi assim. Meus irmãos, um dia toda a espera será suprida. Um dia os reinos deste mundo serão destruídos. Os ídolos não poderão se sustentar. As riquezas conquistadas pelo homem não poderá redimir o homem diante de Deus. Um dia, as preocupações com o dia de amanhã não existirão mais. Pedro está mostrando isso. Pedro está apontando para o grande dia. Então, no versículo 11, Pedro faz uma pergunta. Sabendo disso, se todas as coisas serão destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Versículo 11. Que tipo de pessoa deveis ser? Você já refletiu acerca disso? Sabendo que todas as coisas deste mundo terão um fim, como devemos viver? Na versão NVI diz que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam. E eu pergunto, como podemos viver nos deslumbrando com a espera? De que maneira? O apóstolo Pedro,
nos dá pelo menos 4 maneiras de como devemos viver. Como a igreja deve viver e se deslumbrar com a espera. A primeira e segunda maneiras se encontram no final do versículo 11, que diz: a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Em outras versões, santidade e piedade. A santidade é a marca de todo discípulo de Jesus Cristo. Dizer ser cristão, mas viver uma vida não em busca da santidade, uma vida não santa, é uma contradição. É o que nós vemos ao longo das Escrituras. É o que Pedro está nos mostrando. Vocês que vivem nesse tempo de espera, a vida de vocês precisa ser caracterizada pela santidade. O escritor aos Hebreus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. A santidade é uma resposta ao amor de Deus por nós. Nós cantamos aqui que Cristo nos amou, que Cristo nos buscou. Cristo nos amou primeiro e somos amados por Ele sem merecermos. Só nos resta então amá-lo. E é por amar a Ele que o nosso coração transborda e busca viver da forma que o agrade. E a melhor forma de vivermos da maneira que agrade ao Senhor é vivendo segundo a sua vontade, seguindo os passos de Cristo. Nós temos uma direção, nós temos um alvo, e nós só podemos nos deslumbrar nessa espera quando a nossa vida é marcada por santidade. Ao longo dos anos, muitos irmãos entenderam que a santidade era se isolar do mundo. E santidade de fato significa separação do pecado, daquilo que é mal. Muitos monastérios foram criados com esse intuito de se afastar do mal, do pecado. Mas Cristo, Ele não precisava se isolar de tudo e de todos para ser santo. Porque a sua santidade o separava do pecado e não do pecador. Pois essa foi a missão de Jesus: buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vivemos entre dois mundos. Nós vivemos na espera do grande dia. Mas ainda estamos aqui neste mundo que é manchado pelo pecado. Mas a marca dos discípulos de Cristo, daqueles que o esperam, ansiosos pelo grande dia, é uma vida de santidade, junto dos pecadores, mas sem se contaminar com o pecado. Enquanto esperamos, vivemos em santidade, até o dia em que nós não precisaremos mais nos preocupar com o pecado. Amém? Além da santidade, Pedro diz que nós devemos ser piedosos. E a palavra utilizada aqui do grego para piedoso significa que devemos ser algo agradável a Deus. É viver diante da face de Deus para a glória de Deus. É ser alguém temente a Deus, com o coração cheio da presença de Deus. Nós devemos viver dessa maneira, de forma santa e piedosa, aguardando, sabendo que Deus está trabalhando em nós e por meio de nós enquanto esperamos. Viver de forma santa e piedosa faz com que nos maravilhemos na vinda de Cristo. Faz com que os nossos olhos, o nosso coração se enche. Terceira e quarta maneiras, das 4 que o apóstolo Pedro fala, que devemos viver, está no versículo 12,
Ele diz que nós devemos viver esperando o dia de Deus e antecipando a sua vinda. Como assim? Esperando e antecipando? A espera deve ser uma marca de todo cristão. A igreja aguarda com grande expectativa e esperança esse grande dia. A certeza de que Cristo voltará, as promessas de que Ele virá, deve também nos fazer lembrar de que Ele nos prometeu um Consolador e cumpriu. Temos o Espírito de Deus conosco. Então, nessa espera, nós não estamos sozinhos, nem abandonados neste mundo. Essa espera deve nos levar a viver continuamente, vivendo a vida cristã. E nela, pondo confiança, uma confiança que não é confiança nos homens, mas é uma confiança inabalável, de que vai chegar o grande dia, em que estaremos diante dele, e o veremos face a face, e desfrutaremos do futuro glorioso que Ele prometeu. Você se alegra com isso? Você deseja isso? O advento é esse tempo de reflexão, de espera. Como escreveu Bonhoeffer, é um tempo de espera, porque toda a nossa vida é um tempo de espera. E nós esperamos o tempo em que haverá um novo céu e uma nova terra. Que maravilha! Enquanto que aquele que não está em Cristo não tem esperança quanto ao futuro, nós descansamos e esperamos por Ele, porque nós sabemos que as suas promessas são cumpridas. Então nós esperamos, o aguardamos esse grande dia. Mas não somente isso. Pedro não diz que nós apenas esperamos, mas o que mais que ele diz? Que nós também antecipamos a sua vinda. Sabe o que é isso? Tem uma canção, palavra antiga que eu gostaria de utilizar o título, que é exatamente isso. Esperar é caminhar. Nós somos um povo a caminho. Nós somos um povo que está em movimento. Que ao mesmo tempo em que espera, ele antecipa a vinda de Cristo. Mas de que forma isso acontece? Isso acontece quando nós nos levantamos com voz profética em nossa geração, assim como João Batista, preparando o caminho. Pedro diz que, ao dizer que devemos apressar a vinda do Senhor, ele está dizendo que nós devemos evangelizar o mundo, que nós devemos levar o Evangelho, e nós levamos ele adiante testemunhando, nós o levamos adiante vivendo de maneira digna do Evangelho, nós o levamos adiante proclamando as belezas do Evangelho, nós o levamos adiante não tendo uma vida dupla, uma dentro da igreja e uma vida fora. Nós levamos o Evangelho proclamando. Pois mesmo que tantas coisas tenham mudado, o Evangelho permanece sendo o poder de Deus para a salvação. É nisso que nós cremos. Esse tempo de espera, entre o já e o ainda não, nos diz que nós devemos viver a vida de Cristo. E essa vida em nós precisa se manifestar entre os homens, precisa se manifestar entre as nações. Então virá o fim. É o que Jesus diz no seu sermão escatológico. Esperamos, mas também
apressamos a vinda do Senhor. Pergunto a você: como nos deslumbramos com a espera? O apóstolo Pedro está nos mostrando, vivendo em santidade e piedade, esperando e antecipando a vinda dele. Dessa forma, nós deslumbramos com a espera, porque nós temos uma antecipação daquilo que será eterno. Um dia, santidade e piedade não serão mais manchadas pelo pecado. Nós viveremos da maneira como Deus deseja que seja, em perfeição e louvor a Ele. Após Pedro falar de como a igreja deve viver nessa espera, ele fala que o mundo um dia terá fim. Porém, ele diz: nós aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, e um mundo pleno de justiça, como Ele prometeu. Sejamos sinceros, você pensa acerca desse dia? Você já pensou sobre isso? Você aguarda também com grande expectativa os novos céus e a nova terra? Ou será que essa verdade não faz parte da nossa agenda? Eu sei que os ritmos deste mundo por vezes nos fizeram perder o brilho nos olhos, o fogo no coração, o desejo por esse dia. Nós criamos raízes aqui, não é verdade? Nós nos prendemos a coisas que, apesar de serem boas, não são tudo isso. Diante de algumas realizações nessa terra, muitas vezes nós esquecemos que nós estamos na espera. E o pensamento sobre a volta de Jesus fica distante. Pois a gente tem tanta coisa para pensar, tantos problemas para resolver, tantos sonhos a realizar, planos, projetos, faculdade, o casamento, o nascimento dos filhos, o ápice profissional, a aposentadoria e outras coisas mais. E não é pecado nenhum pensar nessas coisas. São coisas boas, você pode desejar isso. Deseje isso. São coisas boas. Mas às vezes essas coisas acabam desviando a nossa atenção. E não é difícil. Algumas pessoas se pegarem em momentos pensando em algo como: Jesus, eu espero sua volta. Jesus, eu espero a sua volta. Mas deixe-me conquistar estas coisas primeiro. Meus queridos, apesar de todas essas coisas serem boas, tudo que nós fazemos e realizamos neste mundo, um dia será feito pela última vez. O salmista diz que o homem é semelhante a um sopro, que os seus dias são como a sombra que passa. E por mais maravilhoso que seja aquilo que fazemos, terá fim. Por maior que seja o sofrimento que enfrentamos, também terá fim. Esse é um tempo de reflexão, a reavaliarmos como anda a nossa vida, se de fato nós nos deslumbramos com o retorno do grande rei. Precisamos avaliar muitas coisas. Precisamos ter um tempo
pensando naquilo que é eterno. Eu quero partir, encerrar a mensagem com um texto, vou resumir ele, fiz um resumo, mas é um texto que marcou muito a minha vida, que me fez refletir sobre a vida e sobre a brevidade dela. O texto é do pastor presbiteriano Emílio Garófalo Neto. Você pode encontrar na internet ele completo. E o texto se chama Pela Última Vez. Eu gostaria de compartilhar com vocês. É um texto que nos chama à reflexão, um pouco às vezes pesado, não sei se você já refletiu ou pensou em algumas coisas que serão ditas no texto, mas é realidade. E ele tem tudo a ver com o texto de hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Amém? O texto é assim: a gente morre todo dia. E não somente daquela maneira que John Donne famosamente nos ensinou, com sinos dobrando por nós quando qualquer ser humano se vai. Tem outro jeito que a gente morre todo dia. Um dia desses li algo que partiu meu coração. Alguém disse algo mais ou menos assim: um dia você brincou com seus amigos de infância pela última vez. E ninguém na hora se deu conta disso. Foi dessas coisas de arruinar o dia, de fato. A gente morre um pouco todo dia. A gente perde um pouco da vida a cada dia. Fiquei pensativo hoje lembrando disso. É verdade mesmo. A gente dificilmente sabe que foi a última vez. Um dia, você jogará bola pela última vez. E será divertido e dolorido. E você pensará que precisa fazer isso mais vezes. Mas não vai mais. Seja pelo joelho, pelas costas ou pelo pouco tempo. Terá sido seu último gol, sua última canelada, sua última risada gostosa depois de um erro primário. Um dia, você terá uma conversa com sua amada, relembrando com carinho algum bom momento, como um dia de viagem ou uma refeição marcante. E algo acontecerá pouco depois que impedirá novas conversas desse tipo. Nunca mais vocês irão assoprar as chamas das memórias, do amor um do outro. E aos poucos essas lembranças poderão se apagar. Você perceberá que era a última conversa, por isso estava agridoce. Um dia, você vai se despedir de seu pai pela última vez, e não mais poderá papear, e vai ficar muito por dizer. Vai ser assim com cada um dos seus parentes, até que seja assim a seu respeito. Um dia, você vai ouvir o seu último parabéns para você, e dificilmente você saberá que foi o último. Ainda bem, seria difícil soprar a vela. Um dia, você fará carinho num animalzinho pela última vez. Se você soubesse, se demoraria mais nas orelhas peludas ou no focinho gelado? Um dia, você pagará o seu último boleto. Se você soubesse, faria uma dancinha celebrando. Um dia, você assistirá a sua última Copa do Mundo, talvez ciente de que dificilmente você chegará em outra. Um dia, você vai tomar chuva pela última vez, e bobo que é, vai ficar preocupado com uma nota de 20 que molhou, com pneumonia, com sapato, e não vai aproveitar o milagre que é a água caindo do céu. Um dia, você vai visitar sua avó pela última vez e ela vai te oferecer bolo. Vai estar quase tão gostoso como sempre esteve. Um pequeno declínio qualitativo. Você vai sair triste, mas esperançoso de que ainda terá ao menos outra visita, mas estará enganado. Um dia, você se despediu de seus colegas de escola ou faculdade e prometeram com certeza que manteriam o contato. Um dia, você irá dirigir pela última vez. E não vai ser
uma épica jornada pela costa californiana. Vai ser uma simples ida ao cartório. Seus familiares vão conversar contigo sobre não dirigir mais, e daí em diante, só carona. Um dia, você vai notar a lua e as estrelas pela última vez. Certo de que qualquer noite você poderia, com facilidade, ir contemplar o universo. Um dia, seu coração será partido pela última vez. Seja por uma notícia, seja por uma pessoa. Você vai achar ainda que irá passar por outras dessas, mas felizmente terá sido a última. Um dia, depois que você se for, seu nome será dito pela última vez. Talvez por um bisneto curioso lendo um papel antigo, se chegar a tanto. E depois disso, seu nome não mais soará na terra. Penso nessas coisas e meio que morro com isso. Um dia, irei pensar nessas coisas tristes pela última vez. Que alívio! Ainda bem que há notícias de uma terra nova, onde não haverá tantas lágrimas nas coisas. Os rumores trazidos pelo bom livro são de que lá nada precisará ser pela última vez. Amém? Bem, nos deslumbramos com a espera desse dia. A igreja aguarda com grande expectativa o dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro e nem dor. Vivamos então neste mundo em santidade, piedade, esperando e antecipando o grande retorno do Rei. Vivamos com essa grande expectativa, sabendo que as coisas aqui elas têm um fim, mas lá nada precisará ser pela última vez. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo em que nós podemos aprender de Ti, que nós podemos nos deleitar diante da Tua presença, onde nós contemplamos a Tua beleza e nos rendemos aos Teus pés. Nós esperamos o grande dia, esperamos o dia em que o Senhor virá de forma gloriosa. Eu sei que as correrias do dia a dia, os compromissos, muitas vezes faz com que a gente corra rápido demais e sem direção. Mas nos lembra da Tua palavra, que nos mostra que nós estamos, ao mesmo tempo em que esperamos, nós caminhamos ao Seu encontro. Esperamos o Senhor na certeza de que o Senhor voltará. Enquanto que o mundo não tem esperança alguma em relação ao futuro, nós sabemos que o futuro pertence ao Senhor e que um dia desfrutaremos plenamente da Sua presença. Faz, Senhor, com que possamos viver neste mundo enquanto o aguardamos, que possamos viver de forma santa, de forma piedosa, esperando o Seu grande retorno, mas também antecipando, pregando o Evangelho. Torna-nos, Senhor, missionários onde quer que nós estejamos. Missionários em nossa família, nosso trabalho, nessa cidade. Nos dá um coração quebrantado, um coração missional, Senhor, que deseja se relacionar com pessoas que não conheçam a Ti, para que nós possamos pregar o Teu nome, viver da forma que o Senhor deseja que vivamos, e que essas pessoas possam olhar em nós e refletir a Tua luz. É o que nós Te pedimos, Senhor. Nos capacita. Não deixa com que o nosso coração ele seja amortecido
mas coloca esse desejo ardente pelo teu retorno a cada dia, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, Adriano. Que texto lindo. Eu queria convidar os irmãos para nós participarmos agora, juntamente com os irmãos que vão servir os elementos. Não sei quem que vai nos ajudar. Vamos participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, de alguma maneira, é uma lembrança daquilo que Cristo fez e que os seus discípulos contemplaram com os olhos. Após sua ressurreição, ele apareceu 40 dias ainda para as pessoas, até que num dado momento a Bíblia diz que ele foi elevado aos céus, ele subiu aos céus. E então foi a última vez que os seus discípulos, aqueles que criam nele, o viram com os olhos, com esses olhos, os nossos olhos carnais, e a partir daí a nossa relação com Cristo é uma relação da fé, é uma relação de contemplá-lo no coração, de contemplá-lo nas Escrituras, de celebrarmos essa expectativa do seu retorno todas as vezes que nos reunimos para fazer o culto, que o culto é essa celebração da morte, ressurreição e a espera por Jesus, e nós temos essa oportunidade agora enquanto participamos da ceia do Senhor. Amém? Eu queria orar por esses elementos, mas antes queria convidar os irmãos, cada um no seu lugar, baixar sua cabeça, enquanto as crianças vão chegando, para nós termos um tempo de oração ainda a respeito da participação na ceia, tempo de confissão. Amém? Chegará o dia que nós não mais seremos vasos rachados, mas por ora, em função do pecado, ainda somos vasos com defeito, vasos rachados. E por isso, precisamos reconhecer isso ao participar da ceia do Senhor, que não somos dignos, mas é a graça do Senhor que nos permite e nos atrai à sua mesa. Amém? Vamos confessar ao Senhor nossos pecados? Eu queria que você baixasse sua cabeça, tivesse esse tempo de confissão. Senhor nosso Deus, reconhecemos a nossa finitude, reconhecendo, Deus, o nosso estado de pecado, e por isso que precisamos, Deus, vigiar, buscar ter uma vida de devoção e buscar a santidade, justamente, Deus, porque em nós habita de alguma maneira ainda o pecado, Senhor. Deus, nós queremos, Senhor, reconhecer diante do Senhor, Deus, essas nossas falhas e pecados. Mas também, por outro lado, reconhecemos que o seu sacrifício na cruz foi suficiente. Deus foi poderoso, Deus, para perdoar todos os nossos pecados. E se hoje participamos desse momento, desse evento com a igreja, que é a ceia do Senhor, não é por méritos próprios, mas é por aquilo que Cristo fez e conquistou na cruz. Deus, nós te agradecemos por nos dar a oportunidade de participar. Deus, por nos fazermos mês a mês, sempre que participamos da ceia, também lembrar, Deus, do que o Senhor realizou, do seu sacrifício, do preço alto e do seu grande amor por nós. Obrigado, Senhor, com contrição no coração diante dos nossos pecados, Deus, que levou o Senhor na cruz, mas também de uma alegria que transborda por saber que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos salvou em Cristo, que nós participamos da ceia, Senhor, desse momento. Deus, que a igreja esteja consciente ao participar, Deus, e se alegre, Deus, nessa obra perfeita que o Senhor realizou por nós na cruz. Confessamos sim, reconhecemos nossos pecados e nos alegramos pelo grande perdão que o Senhor nos deu na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ainda orar pelos elementos e em seguida fazer a oração do Pai Nosso, tá bom? Queria que você colocasse a mão no seu coração, a outra mão, se você puder, estender para frente. Senhor, aqui estão os elementos da ceia, os elementos, Deus, que nós daqui a pouco vamos ingerir. Elementos, Deus, que não são meramente matéria, Deus, mas são também, Senhor, neles contém ali o corpo e o sangue de Cristo. Deus, que
que é os elementos espirituais que abençoam as nossas vidas, Senhor, que abençoa o nosso espírito, que abençoa, Deus, a nossa alma, e por isso nós consagramos esses elementos, para que eles sejam bênção na vida de todos aqueles que se alimentarem, de todos aqueles que ingerirem. Deus, que em nome de Jesus o Teu poder, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a fidelidade, Deus, esteja, Senhor, sobre esses elementos e que alcance a vida dos irmãos, Deus, à medida que participamos da ceia do Senhor. Deus, que eles possam experimentar isso de maneira milagrosa, de maneira poderosa, ou também de maneira ordinária, no dia a dia, as bênçãos que vêm, Deus, desse ato, desse evento, de celebrarmos e participarmos, Deus, sempre que aqui nos reunimos, Deus, uma vez por mês, pelo menos, da ceia do Senhor, que possamos ser abençoados por essas dádivas que vêm daqui, e por isso nós abençoamos esses elementos em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. Peço aos irmãos que distribuam os elementos, que os irmãos, ao receberem, esperem para fazermos todos juntos. Enquanto os irmãos distribuem, eu gostaria que você ouvisse ou prestasse atenção ou lesse na projeção a palavra de Deus a respeito disso que vamos participar. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Amém. É isso que nós estamos celebrando nessa época do calendário. É a expectativa da vinda. Para nós, cristãos, é a expectativa da segunda vinda. E isso nós devemos fazer até que Ele venha. Participarmos da ceia do Senhor. Amém? Todos com os elementos. Só esperar nossos irmãos. Querido, eu queria que você se virasse aí para a pessoa que está do seu lado, você que está sozinho, procurasse alguém, ficasse de frente, ou trio, ou num grupo, ok? Olha aqui a Londa sozinho. Quem vai vir aqui com a Londa? O Estevão? Olha aqui. Amém? Vamos participar aqui juntos. Eu gostaria que você pegasse o pão, que você olhasse para o seu irmão, para aquele que está aí com você, e você falasse: olha, este é o corpo de Cristo. Este é o corpo de Cristo. Então, que foi dado por nós. Amém? Comamos todos do corpo de Cristo. Erga o seu cálice na direção do seu irmão e diga para eles: este é o cálice da nova aliança no sangue de Cristo. Amém? Vamos participar todos também do cálice. Amém? Bebamos todos. E eu queria que você botasse a mão no ombro do seu irmão
e orasse por eles. Vamos fazer, pode ser uma oração silenciosa, pode ser uma oração bem em voz alta, mas abençoe o seu irmão. Deus, peço a Ti, Deus, que as dádivas da nova aliança, as dádivas que nós temos o Senhor possa fortalecer seu corpo, fortalecer sua alma e seu espírito. Deus, que ela seja uma casa íntegra, Deus, imaculada, santa, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode sentar. Guarda aí que os irmãos vão passar para pegar os copinhos da ceia. Só vamos dar aqui uns avisos e logo já estamos caminhando para o fim do culto. Pode sentar, irmãos? Então, nossos avisos aí. Nós estamos aí no último mês do ano que voou e temos algumas coisas importantes. Terça-feira vai ter o PG, porque na outra terça é o encerramento, vai ter 2 seguidos, certo? Então, terça-feira, irmãos, às 20 horas, nós temos um pequeno grupo que se reúne sempre de 15 em 15 dias, lá na casa do Gilmar e da Roseli. Amém? Todos os irmãos que têm esse hábito, que têm frequentado, não falte. Estamos caminhando aí para o recesso das atividades de pequenos grupos. Então, nessa terça tem o grupo normal, e na terça seguinte, que é dia 13, nós vamos ter um encerramento, uma atividade de encerramento dos pequenos grupos, tá bom? Então, sobre o grupo de terça, essas duas informações. O grupo de sábado, nós já fizemos o encerramento, no sábado que passou agora, da atividade formal do grupo, da reunião, o estudo, etc. Mas eu queria convidar os irmãos do sábado para estarem juntos no dia 13. O dia 13 não é o encerramento da terça-feira, mas é o encerramento dos pequenos grupos. Então, dia 13, guarde essa data, vamos fazer o encerramento dos pequenos grupos oficiais e aí a gente entra num recesso de 2 meses e volta ali no início de março novamente com as atividades dos pequenos grupos. Tá bom? Terça-feira, 8 horas lá no Horizon. E no dia 13, encerramento. E no sábado, então, não tem pequeno grupo. Mas no sábado, acho que ainda tem grupos adolescentes. Eles discutirão. Tá bom? Nossa grande multidão. A oferta, né, irmãos já fizeram, né? Quando você vem no culto, nós temos nosso momento de oferta. E as ofertas que são levantadas aqui na comunidade, nós sempre tem um cunho missionário. Nós destinamos aos projetos e às famílias, os irmãos que nós apoiamos nos projetos de missões, mas também você pode contribuir e abençoar a comunidade com o seu dízimo, né, com a sua oferta regular, que pode ser vindo aqui entregando aos tesoureiros ou através do Pix ou através da transferência. Tá bom, irmãos? Então, abençoe a comunidade, não deixe de fazer isso nesse momento de fim do ano, nesse momento de férias, né? Às vezes o pessoal vai para as férias e esquece da igreja. Não esqueça da igreja e abençoe com regularidade a sua comunidade. Irmãos, e um último aviso bem importante é que quarta-feira, dia 7, nós temos aqui a assembleia que acontece uma vez por ano, que é a assembleia ordinária da comunidade. E nós queremos chamar os irmãos para vir aqui participar deste momento. Começa às 7h30, formalidades, é a primeira chamada, 20 horas, segunda chamada, e é onde nós tratamos dos assuntos civis, administrativos da comunidade. Inclusive vai ter troca de diretoria e nós queremos convocar os irmãos, principalmente você que é membro aqui da comunidade, venha participar. 20 horas na quarta-feira, gostaríamos muito de ver os irmãos aqui. Isso, na verdade, é uma atribuição do membro, estar presente na assembleia, tá bom? Então, sábado, quarta-feira, tem assembleia aqui na comunidade. É isso. Amém, irmãos?
Vamos orar? Queria que você mais uma vez fechasse seus olhos, pensasse na sua vida, pensasse na sua semana. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de termos reunidos aqui, ouvir Tua palavra, cantar louvores com os irmãos e com a igreja. Deus, eu peço a Ti que o Senhor abençoe os meus irmãos, que agora se despedem e vão voltar aos seus lares, que o Senhor os acompanhe em segurança, os proteja e livre de um mal. Que o Senhor também dê uma semana super abençoada nessa reta final de estudos, Deus, de escola, faculdade. Abençoe, Deus, os irmãos no trabalho, Deus, nesse último mês, nos fechamentos de ano. Abre as portas, protege também, Deus, aqueles que viajam, em nome de Jesus. Que seja uma semana muito especial e abençoada dos meus irmãos, e que possamos sim viver essa expectativa, Deus, da sua vinda, Deus, e possamos, Deus, diante da expectativa da sua vinda, vivermos de maneira piedosa e santa, Deus, esperando o Senhor. Abençoa os irmãos para que eles possam cumprir a tarefa de discípulo, a tarefa de missionários, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que a graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, com a sua família nessa semana, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma abençoadíssima semana a todos. Amém. Amém.